A paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Jeremias capítulo 17, do versículo 5 até o versículo 8. Antes que nada, vou fazer a nossa pequena oração, pedir ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te pedimos nesse momento que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma, Pai. Venha ao nosso encontro, venha falar com o coração de cada um de nós, Espírito Santo. Nós sabemos que nós não merecemos a Tua misericórdia, nós somos pecadores, somos falhos, Pai. Mas nesse momento te pedimos, Pai, venha falar conosco, meu Pai. Porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor que mais quer salvar almas. Então, meu Pai, aqui te entregamos o nosso coração, a nossa alma, para que o Senhor venha dar a direção através do Teu Espírito Santo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estar a ver Jeremias capítulo 17, do versículo 5 até o versículo 8. Diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como uma tamagueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabatível. Depois diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Então, o que o Espírito Santo quer nos direcionar aqui? Nós temos que entender que nós, quando depositamos a nossa confiança nos homens, nas pessoas, em coisas, e não em Deus, vamos sempre sair frustrados, decepcionados, angustiados, cheios de ansiedade. Será que vai me ajudar? Será que não vai me ajudar? Será que vem? Será que não vem? Será que vai ficar comigo? Será que não vai ficar comigo? Quando dependemos de uma pessoa para ser feliz e não dependendo de Deus, essa pessoa em qualquer momento, essa pessoa vai nos fazer e vai nos magoar, porque nós, como seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Então, se nós dependemos de uma pessoa para ser feliz, essa pessoa automaticamente vai chegar a um ponto que ela vai se sentir sobrecarregada. Porque eu tenho como uma responsabilidade fazer essa pessoa feliz. Se eu não fazer essa pessoa feliz, ela vai terminar por fazer um suicídio. Ela vai terminar por entrar em depressão. Ela vai terminar por ser uma pessoa obcecada, obsessionada, ciumenta. Então, nós temos que entender que a nossa felicidade não pode basear em pessoas nem em coisas. Nós não podemos estar dependendo de pessoas em vez de depender de Deus. Por quê? As pessoas vêm e vão, relacionamento vem e vão. Mas nós queremos ter um relacionamento bem estruturado com qualquer pessoa que seja. Temos que entender que antes de querer colocar essa pessoa na frente da nossa vida, temos que entender que primeiro temos que ver como está o nosso interior. E a única pessoa que é especialista em nos dar a direção e saber como está o nosso interior é o Espírito Santo, é Deus. Então, se nós temos uma ferida, temos um trauma, ou temos alguma coisa dentro do nosso interior para superar, mas em vez de superá-lo, apegamos a coisas, apegamos a pessoas para poder esconder, não? Esse trauma, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade, ou o que quer que seja complexo, o que quer que seja. Se nós nos escudarmos com uma pessoa ou com coisas, tarde ou cedo, nós vamos sofrer. Por quê? Agora mesmo, porque muitas pessoas, quando terminam o relacionamento, terminam por fazer suicídio ou entrar em depressão ou ansiedade. Porque dependiam da sua vida através dessa pessoa. Uma vez separando dessa pessoa, ela sente-se como que o seu mundo acabou. Pode ser um relacionamento, pode ser mãe, pai, filho, ou qualquer pessoa que nós perdemos. Então, nós quando começamos a entender que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja a sua confiança é plenamente em Deus, essa pessoa entende que todo aquele que nasceu um dia vai morrer.
Essa pessoa entende que hoje ela está nessa vida, hoje a sua mãe, o seu pai, o seu marido, o seu filho estão aqui nesse mundo, mas algum dia vão partir desse mundo. Talvez de uma forma trágica, não sabemos. Talvez de uma forma surpreendente, não sabemos. Talvez de uma maneira em que nós pensaríamos que seria uma morte mais tranquila, mas de repente foi uma morte macabra, uma morte, algo que ninguém esperava. Então o que acontece? Que essa pessoa quebra. Porque haver uma separação, que é a morte da outra pessoa que morreu, ela quebra por dentro. Então essa pessoa entra em depressão. Cada vez mais no fundo do poço, mais na escuridão. Por quê? Porque não vê luz. Porque a sua vida, o seu mundo era essa pessoa. Não estou a dizer aqui que nós não vamos sentir emoções, sentimentos por nossos seres queridos, por coisas assim, não. Mas o que eu quero explicar aqui é que quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando colocamos Deus no centro da nossa vida, nós vamos sentir dor, vamos sentir emoções quando perdemos algo ou alguém. Mas a dor que vamos sentir não é uma dor ao ponto de querer tirar a nossa vida, a ponto de depressão, a ponto de ansiedade, de angústia, não. Mas temos que entender que a única pessoa que pode consolar nos momentos difíceis é o Espírito Santo. Então, nós quando colocamos o Espírito Santo na frente de tudo, ele nos direciona. Porque Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo. Então, se você nesse momento está passando por um momento difícil, que se sente rejeitado, desprezada, sente-se que o teu marido não te dá atenção, sente que o teu marido já está frio contigo, a tua esposa está fria contigo, já não é o mesmo amor, sente que os teus filhos te abandonaram, os teus netos, parece que e agora é uma frieza contigo que ficas mesmo surpreendida ou surpresa de falar assim, eu criei nas minhas mãos e hoje em dia não querem saber de mim. Se te sentes abandonado, se sentes que ainda não conseguiste superar a morte de um familiar, eu quero te dizer que se hoje, clamares o nome de Jesus e pedir o Espírito Santo para te dar força, vais ver que essa dor vai sair dentro da tua alma. O Espírito Santo é real. Ele é o nosso Consolador. E se a partir de hoje tu aceitas o Jesus como teu único Senhor e Salvador, acredita que Ele vai arrancar toda essa opressão do teu coração. E se tens um familiar que está a sofrer pela perda de algum familiar e hoje ele não consegue superar, ou simplesmente ele perdeu o emprego que era o sonho dele, ele perdeu a mobilidade no corpo e não consegue trabalhar em alguma área que ele antes, para esse trabalhar a sua vida. Eu quero te dizer que fala do Espírito Santo para essa pessoa. Você que já tem uma experiência com o Espírito Santo, ou mesmo não tendo, clama ao Espírito Santo. Porque Ele é o único consolador que pode nos limpar, libertar, curar de toda dor. Então, nós quando dependemos de pessoas, vamos sair frustrados. Quando a nossa felicidade depende de uma pessoa, vamos sair frustrados. Mas o Espírito Santo nos ensina a amar a Deus em primeiro lugar, a ter uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo. E Ele nos vai direcionando, Ele nos dá força, nos consola, nos levanta. Então, não é qualquer coisa que nos abala. Vem uma pessoa, nos despreza, nos humilha. Ele é quem nos dá força. E é Ele quem peleja por nós, é Ele quem nos defende, é Ele quem faz a justiça. Então hoje, clama o nome de Jesus. Jesus, olha, desde que eu perdi o meu familiar, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu nunca mais tive essa alegria de viver. Mas eu hoje quero clamar ao Senhor que eu quero voltar a sorrir, que eu quero voltar a viver. Porque nós às vezes, morre um familiar, assim como quando morreu minha mãe, nós terminamos por morrer junto com esse familiar. Terminamos por deixar a nossa vida junto, sepultamos a nossa vida com esse familiar. Mas nós temos que entender que por mais que doa, porque a morte chega de repente, Deus, Ele quando nos fez nascer, também nós temos que entender que algum dia vamos partir desse mundo. Às vezes dói falar da morte, mas algum dia vamos partir desse mundo. Então nós temos que entender que não temos que pegar a pessoas nem a coisas. A minha mãe quando morreu não levou nada. Não levou nada.
tudo que ela tanto batalhou nessa vida, nesse mundo, tudo ficou aqui, casa, dinheiro, tudo ficou aqui, família, tudo ficou aqui. Mas pela minha fé, eu acredito que ela hoje esteja num lugar descansando, aí com o Espírito Santo. Então, vamos pedir ao Espírito Santo para aliviar a nossa alma. E vamos orar por esse familiar que ainda está em depressão por causa da perda de um familiar que ele não consegue superar. Vamos orar por esse familiar também para ele poder superar a perda desse familiar. O Espírito Santo vai lhe dar força. O Espírito Santo vai renovar a sua alma. Mas nós temos que entender que primeiro, aqui como diz a palavra, assim diz o Senhor, que maldito é o homem que confia no homem. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor não se decepciona. Deus nunca nos decepciona. Às vezes falamos, meu pai, por que o Senhor permitiu isso? Mas em vez de perguntar, meu pai, por que o Senhor permitiu isso? Vamos perguntar, meu pai, qual é o propósito da situação que eu estou a passar? O que é que o Senhor me quer ensinar com a situação que eu estou a passar? Porque é através do sofrimento que nós temos estrutura. É através do sofrimento que nós ganhamos experiência para vir a levantar os outros que estão ainda piores, passando situações piores do que nós já passamos ou que estamos a passar. O que seria de nós sem lutas? O que seria de nós sem tribulações? Será que teríamos a experiência que temos hoje? Será que teríamos a estrutura que temos hoje? Será que suportaríamos tantas lutas como suportamos hoje? Então, hoje, vamos clamar o nome de Jesus para limpar qualquer angústia que esteja no nosso coração. Se ainda não tiveste uma experiência com o Espírito Santo, eu quero te dizer que a partir de hoje, se clamares o nome de Jesus, falar assim, Jesus, eu quero ter um encontro com o Espírito Santo, eu quero aliviar minha alma, eu quero tirar a tristeza que eu tenho dentro do meu coração, desde que eu perdi esse familiar, desde que eu fui rejeitada, desde que eu fui desprezada, desde que eu fui humilhada, desde que eu fui caluniada, ou desde que eu perdi esse emprego que era o meu sonho, ou desde que o meu sonho foi frustrado, foi por água abaixo, ou desde que sabotaram um projeto que eu tinha preparado para fazer, já não tenho razão de viver, desde que perdi esse familiar, já não tenho razão de viver, a minha vida é só chorar, nada faz sentido na minha vida, ou simplesmente tenho um familiar que está a sofrer e ele já não sabe como sair dessa depressão profunda. Eu quero te dizer, primeiro contigo, clama o nome de Jesus, pede Jesus, limpa a minha alma, restaura o meu coração. Eu quero, se realmente o Senhor está vivo, então que o teu Espírito Santo venha renovar forças em mim. Mostra-me qual é o propósito da dor que estou a passar. E quando Jesus limpar o nosso coração, aí vamos ter experiência com o Espírito Santo e ver que o Espírito Santo é real, que é uma pessoa, porque Deus é Espírito. Então vamos ver que o Espírito Santo vai limpar o nosso coração. Peça ao Espírito Santo para limpar o teu coração e toda essa angústia. Fazer uma renovação dentro do teu coração, da tua mente. E trazer alegria. E mostrar qual é o propósito da situação que estás a passar hoje, ou que já passaste lá no passado, mas não consegues superar. Ele vai te dar a direção. E uma vez dando a direção, se tens algum familiar que está a sofrer, também pela perda de alguma coisa, ou de algum familiar, ou de alguém que ele amava muito, que hoje não supera, começa a orar e pedir ao Espírito Santo também para aliviar o coração dele, para aliviar a alma dele, para arrancar toda essa dor, toda essa depressão. O Espírito Santo é poderoso, o nome de Jesus é poderoso para arrancar todo o mal. Então não é casualidade que hoje esteja a ouvir essa mensagem. Jesus quer restaurar a tua alma para que tu possas também restaurar a alma daqueles que estão a sofrer. E acredita, em vez de perguntar por que Deus, por que toda essa dor, pergunta, meu Pai, qual é o propósito dessa dor? Qual é o propósito dessa situação? E Jesus vai mostrar. E tu vais ver que tens um chamado grande, porque todos temos um chamado. O nosso chamado é para salvar almas. Às vezes perguntamos, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei que chamado Deus tem comigo. O chamado é para salvar almas. O chamado é para salvar almas. Já depois vem aquele que vai ser cantor, para cantar louvores e alabanças, não? Ou simplesmente aquele que vai levando a palavra de Deus para alimentar a alma daqueles que estão a sofrer, ou um pastor, ou um evangelista, ou um pregador. Dá igual. O importante é salvar almas. O chamado é salvar almas. Tu que ainda estás a perguntar qual é o chamado que Deus tem na minha vida, o chamado é salvar almas, salvar pessoas que estão a sofrer. Esse é o chamado.
Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha falar com o teu coração hoje, que ele venha aliviar, mas clama o nome de Jesus e peça: Jesus, se o Senhor realmente está vivo, eu quero que o Senhor venha libertar a minha alma de toda opressão, de toda tristeza, e que o Senhor me mostre qual é o propósito do que eu passei ou do que eu estou a passar. Eu quero ser livre dessa dor, para poder também salvar almas. E vais ver que essa dor vai embora em nome de Jesus. Vais entender o propósito de Deus. Qual é e o propósito que Ele tem no meio de toda essa dor. Jesus levou toda a dor, toda a angústia na cruz. Mas, e no momento Jesus falou que não íamos ter tribulações e sofrimento, porque Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Ele venceu o mundo. E as tribulações, porque Ele disse que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, que Ele dará paz à nossa alma, que Ele dará descanso à nossa alma. Ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é uma promessa, essa promessa tu podes cobrar de Jesus, tu podes pedir a Deus, porque Deus não faz exceção de pessoas, não tem filhos preferidos, não. Deus está onde o buscam. Aquele que busca Deus encontra. Então hoje clama o nome de Jesus para vir te libertar dessa dor, para que tu também possas libertar outros que estão a sofrer. E lembre-se, não dependa do amor das pessoas para ser feliz. Depende do amor de Cristo para ser feliz. Uma vez dependendo do amor de Cristo para ser feliz, todo aquele que vem na tua vida vai te dar um amor sincero, um amor puro. Não tem que ser um amor de estar aí a mendigar amor, a suplicar amor, não. A ter migalhas de amor, não. Deus, quando vem, Ele dá vida com abundância. Então, uma vez Deus ensinando-nos a amar a nós mesmos, aí todo aquele que vem, por si só, vai começar a nos amar. Mas primeiro, antes de colocar homens, pessoas, coisas na frente de Deus, coloca Deus em primeiro lugar, coloca Jesus, o Espírito Santo em primeiro lugar. Que aí tudo que vai vir na tua vida vai florescer, assim como ele já falava aqui, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Então tu vais dar frutos, seja qualquer época do ano, vais dar frutos. Em situações difíceis, em situações menos difíceis, em situações razoáveis, e no dia bom, no dia mau, tu vais dar fruto. Por quê? Porque a rocha, a fonte, é Jesus Cristo. Então as tuas folhas nunca vão se secar, vão ser sempre verdes, ok? Porque estás pegado a Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Faça uma prova com Deus, vais ver que hoje mesmo, fazendo uma prova com Deus, meu Pai, me liberta dessa dor, porque desde que perdi esse familiar, desde que perdi essa oportunidade, desde que perdi essa coisa, desde que fui humilhada, desprezada, eu nunca mais fui a mesma. Eu sinto que é uma dor dentro do meu coração, que quando eu sinto, que lembro desse familiar, eu não paro de sofrer. Então, meu Pai, me liberta, me restaura. Se o Senhor é real, aí Ele vem e restaura. E uma vez restaurando, Ele vai usar a tua vida para restaurar, para levantar, para libertar aqueles também que ainda estão a sofrer. Acredita, eu para libertar da dor da morte da minha mãe, foi através do Espírito Santo. Foi Ele que me deu força, foi Ele que tirou toda a dor, foi Ele que me libertou, me curou. E hoje, graças a Deus, posso levar a palavra dEle para também para outras pessoas serem libertas. Não é religião, não é doutrina, é uma comunhão. Aqui não estou a dizer para não ir à igreja, não. Nós vamos à igreja porque na igreja temos um contato forte com Deus. O altar nos faz conectar com Deus. Aí é onde nós vamos buscar a presença de Deus. Mas também na nossa casa, em qualquer parte onde estivermos, podemos buscar também a presença de Deus. Ok? Porque Deus o que quer é um espírito quebrantado, um espírito sincero, um espírito que se humilha, um espírito que vem com arrependimento. E aquele que busca a Deus vai encontrar a Deus. Ok? Então clama o nome de Jesus hoje e peça para ser liberta em nome de Jesus. E peça ao Espírito Santo para te libertar, Ele vai te libertar. E vais ver que Deus é real, que nosso Deus, Ele não só ouve, mas também Ele faz. Ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, te agradecemos por mais uma direção. Meu Pai, que essa pessoa hoje se liberte dessa dor, dessa opressão, dessa angústia, meu Pai. Que a partir de hoje essa pessoa venha clamar ao Senhor, que essa pessoa venha ver que o Senhor é real, meu Pai. Que hoje essa pessoa possa ser liberta, meu Pai. Liberta de toda opressão, de toda angústia, de toda ansiedade, meu Pai. Liberta essa pessoa, meu Pai, de qualquer coisa que esteja oprimindo a sua alma. Essa pessoa que não supera a morte desse familiar. Essa pessoa que não supera ter perdido algo, ou simplesmente que não supera a razão, que não entende o porquê o marido, a esposa, os filhos, os netos a despreza, meu Pai. Mas o Senhor tem propósito para todos nós, meu Pai. Então o Senhor venha nesse momento, meu Pai, libertar essa pessoa de toda opressão. Venha nesse momento mostrar a essa pessoa que ela não está sozinha, que esse sofrimento pode acabar hoje mesmo, uma vez clamando o nome de Jesus e pedindo que o Espírito Santo venha libertá-la, meu Pai. E assim também ela pode também libertar mais pessoas que estão a sofrer. Que em nome de Jesus, meu Pai, toda opressão, tudo aquilo que não vem do Senhor, meu Pai, tudo aquilo que tem feito com que a vida dessa pessoa venha para trás, tudo aquilo que tem feito com que essa pessoa sinta insônia, que essa pessoa não seja feliz, meu Pai, em nome de Jesus, seja arrancado, seja destruído pelo poder do Espírito Santo, meu Pai. Nesse momento eu peço, meu Pai, retira essa pessoa dessa depressão, dessa angústia no coração. Essa pessoa, meu Pai, que às vezes quando lembra de ser familiar, parece que o seu coração fica mais apertado, fica sem chão. Meu Pai, que nesse momento o Senhor venha aliviar a sua alma. O Senhor venha lhe fortalecer para que ela também possa fortalecer outros. Meu Pai, o Senhor sabe que às vezes nós fazemos de fortes e valentes para poder enfrentar a vida, para poder seguir a vida, mas o Senhor sabe que está dentro de nós. O Senhor sabe o nosso sofrimento. Então que nesse momento, meu Pai, venhamos a ser libertos de toda opressão, de tudo aquilo, meu Pai, que angustia a nossa alma, que não nos deixa respirar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus, e lembre-se, não estás sozinho, não estás sozinha. Deus é contigo. E clama o nome de Jesus a partir de hoje. Peça o Espírito Santo para te libertar dessa dor e vais ver que essa dor vai embora. E vais ver que Deus vai usar a tua vida para vir salvar outros. E lembre, uma vez que pensando, qual é o chamado que Deus tem para a minha vida? Lembre que o chamado é salvar almas. O chamado é levar a palavra de Deus para que as pessoas vejam que é real, para que as pessoas possam ver que o Espírito Santo é real. Ok? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha uma boa noite, que Deus vos abençoe.